Mais de um ano se passou. Se eu tivesse a oportunidade de vir para Portugal hoje, o que eu faria de diferente? Bora pro vídeo de hoje! Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini, aqui no canal trago todas as semanas dicas, informações e vou dividindo com vocês as minhas experiências. E hoje, esse tema foi escolhido porque me fez pensar sobre o que eu poderia estar fazendo de diferente. Já passou um pouco mais de um ano aí, 1 ano e 4 meses que nós estamos morando aqui em Portugal. Tivemos muitas vitórias, muitas conquistas sim, mais vitórias do que perrengues, se bem que tivemos muitos perrengues aqui em Portugal, mas graças a Deus a gente conseguiu superar todos eles. Enfim, e aí me fez pensar, o que hoje, se eu estivesse no Brasil hoje e tivesse que sair do Brasil para poder ir para Portugal, o que eu faria de diferente que eu fiz? O que eu mudaria? E uma das primeiras coisas, assim, sem pestanejar, seria a questão do relocation. Por quê? Nós optamos em fazer o relocation porque a gente queria chegar e já ter onde morar, né? A gente pensou na facilidade, a gente ficou com medo de chegar e não conseguir arrendar, negociar com o proprietário, por chegar e não ter documentação, porque a gente vem com visto, mas não vem com toda a documentação ali, tipo, né? Você tem que ir e sair para poder conquistar todos os seus documentos. Tanto que a gente tirou os nossos em 7 dias, conseguimos fazer uma correria aí, a gente chegou no dia 14 de dezembro e em 7 dias a gente conseguiu tirar toda a documentação. A gente já veio com o NIF pelo fato de que o relocation dava, né, o NIF para o casal, porque precisava fazer o contrato de arrendamento. Então, eles criaram um NIF pra gente, que era o NIF provisório, mas de qualquer forma a gente chegou, a gente teve que tirar o nome da pessoa e ter o nosso próprio NIF. Enfim, gente, são burocracias que só quando vocês estiverem aqui que vocês vão entender como que é a situação. E aí, por que eu pensei na questão do relocation? Por quê? O contrato é de 1 ano, né? E você tem que dar muitos calções. Eu dei 3 calções e mais uma renda, ou seja, foram 4 ali dinheirinhos, né, de 350, que foi, né, uma porrada de grana, se você for pensar. Foi legal por saber que a gente ia chegar e ter onde morar. Porém, a empresa que eu contratei, infelizmente, já falei pra vocês, eu não vou ficar falando o nome de empresa pra não denegrir e tudo mais, mas assim, não é a empresa que eu tenho parceria hoje, que é uma empresa top, que é a Oliveira Imóveis, né, que eu não conhecia naquela época, então que eu vim fazer parceria depois que eu tive canal, que eu já conhecia, que eu me convidei, enfim, vocês já sabem de toda a história, mas eu acabei fazendo com um youtuber aí, que, enfim, não foi legal, teve muitos erros e tudo mais. Essa seria uma coisa que eu mudaria, que era procurar uma empresa de qualidade para poder fazer tudo que a gente precisasse fazer sem ter qualquer tipo de perrengue. Tá? Porque uma das partes do perrengue foi do primeiro dia que a gente chegou e o nosso endereço estava errado, então o GPS mandou a gente para um outro lugar a 6 quilômetros de onde nós estávamos, por conta de erro da empresa de relocation. Enfim, família, não vou ficar falando muito, mas assim, o contrato foi de 1 ano e eu pensaria em conversar com a empresa de relocation para fazer um contrato menor, uma vez que no meu planejamento eu já tinha a intenção de comprar, né, um apartamento aqui. Então, se eu pudesse escolher em fazer um menor ali, né, um contrato menor, para não ter que sair, né, do lugar e sair dali e já ir pro meu apartamento, porque o meu financiamento durou muito pouco. Foram 4 meses de financiamento, só que eu aguardei para poder estar vindo morar para cá. Então, pra gente seria um esquema ali legal de sair do relocation ali e já ir direto pra nossa própria casa, sem ter que ficar mudando e procurando a questão de aluguel mais barato e tudo mais, porque quando a gente muda, a gente descobre que no lugar onde a gente tá ali morando, sempre tem um lugarzinho ou outro que acaba sendo um pouco mais barato e que muitas vezes pode estar disponível, né? Não é uma coisa que você, eu cheguei lá, eu vou achar, não é tão fácil, mas que existe a possibilidade. Então eu gostaria de, hoje, se eu pudesse mudar, eu faria um contrato menor e já procuraria, assim, chegou, já vou procurar o banco para poder fazer a questão lá aí do meu financiamento, uma vez que a gente sabe que existe a possibilidade da gente financiar tendo as documentações,
tá bem? Trabalhando e podendo comprovar que você pode pagar o seu apartamento, existe essa possibilidade, tá? Não dê ouvido a pessoas que falam que não é possível. É possível sim, eu sou prova viva disso, porque em 10 meses eu comprei o meu apartamento. Então, acho que essa era uma parte que eu faria completamente diferente. Eu iria sair do relocation e já vir para minha própria casa. Uma outra coisa que eu mudaria com certeza é a questão dos valores. Eu trouxe um valor X, que já tem vídeo no canal falando, mas eu acho que hoje, na crise em que a gente tá, a parte de alimentos é muito, gente, é muito caro. A gente tá gastando em torno de 130, 140 euros semanais. É quase que um salário ali, vamos dizer 260 a cada 15 dias, dá mais de 500 conto aí só de comida. O salário 760, aí você põe aí menos 11%, né, que tem o desconto da empresa, e aí você recebe menos que 760 para pagar 520, 500 e pouco ali só de alimento. Imagina, gente, impossível viver com uma renda só, né? Para quem fica postando aí, é possível viver com um salário mínimo em Portugal? É mentira, gente. Esquece, eu falo mesmo, eu falo na cara, é mentira. Porque a gente tá gastando muito dinheiro só com comida. Então eu acho que hoje eu teria que trazer muito mais, e eu traria também na minha mala, porque já tem vídeo no canal também falando das minhas caixas, porque eu não optei por mala por conta do espaço, eu quis trazer tudo que eu pudesse trazer, né? Inclusive eu trouxe 2 panelas de pressão, que eu estou usando, né, aqui. Então eu acho que eu traria mais itens de cozinha para não ter que gastar com isso. Eu faria isso de diferente. Talvez eu traria menos, sei lá, coberta, porque a coberta não é muito apropriada, é muito de algodão e a gente não usa aqui, sabe? Então usa muito essas mantas polares, que são mais... O toque é mais quentinho e tudo mais, enfim. Eu acho que eu faria isso, eu traria mais dinheiro, pensando na questão da alimentação, mas na minha mudança, nas caixas que eu trouxe, eu traria mais itens de cozinha, muito mais itens de cozinha, itens de casa no geral, assim, vamos dizer, e deixaria a parte de roupas para poder comprar aqui. Não é que seja barato, mas eu acho que aí são coisas adequadas para o que a gente realmente vai usar, sabe? Eu trouxe esses lençóis de algodão, isso eu vou usar no verão, porque no frio é muito geladinho. A gente vira para um lado, tá gelado, você vira para o outro e já esfriou o que você acabou de esquentar. Então, assim, eu compraria isso, eu faria isso de diferente. E eu tenho certeza que ia fazer uma enorme diferença. Uma outra coisa que eu faria realmente de diferente é não deixar nenhum imóvel, de verdade, nenhum imóvel no Brasil. A gente tem um ainda que está alugado, né? Mas eu acho que como eu posso dizer, inquilino é uma coisa que, para quem tem imóvel de aluguel, é muito complicado, sabe? Porque você não tá lá para poder ajudar a resolver os problemas, se surge algum problema e tudo mais. Até porque é um patrimônio que tá te dando um valor, mas não é um valor condizente porque a nossa moeda é diferente. Então, para qualquer coisa que acontecer, a gente deixou uma procuração pro meu cunhado para ele poder resolver qualquer tipo de problema pra gente no nosso nome, principalmente na questão do apartamento. Por quê? A gente tem um apartamento alugado, mas nós já recebemos algumas queixas. Aconteceu do vizinho de cima ter uma infiltração que passava pro de baixo e o de baixo achava que era o de cima. Aquela coisa, sabe, que tipo, você não tá lá para poder resolver? É chato, é burocrático, é custoso. Então hoje, se eu tivesse a possibilidade, eu deixaria o meu apartamento vendido também. Se bem que eu já coloquei o bichinho para vender. Mas eu não deixaria nada, gente, nada. Eu deixaria o dinheiro investido para não mexer no imóvel, porque de uma certa forma, gente, é custo. A gente recebe dinheiro, mas é um dinheiro que, por ser real, vale muito menos do que a gente precisava, né, ganhar. E o custo, na verdade, para poder manter, que toda vez que o inquilino sai, a gente tem que pintar, então tem que pagar pintor, tem que limpar, a gente tem que pagar uma diarista, para deixar em ordem para receber o próximo inquilino.
né? Então, assim, essas coisas, assim, eu acho muito chato de não estar ali pra você poder ver, porque você fica na mão das pessoas. E outra coisa, você deixar na mão de outra pessoa, a gente sabe que incomoda, né? Você tá ali, a pessoa tem a vida dela e tudo mais, e fala, poxa, eu precisava que você fosse lá pra poder resolver isso, não sei o quê. Então eu acho que hoje, se eu tivesse a oportunidade, eu já sairia do Brasil com esse imóvel também vendido. Os outros que eu vendi, ok, mas assim, em questão eu deixaria ele vendido também para não ter esse tipo de problema com pessoas que estão morando lá e nem dar dor de cabeça para quem ficou para poder resolver os meus problemas. Isso eu faria de diferente também. E já que a gente está falando em vender um imóvel e ter dinheiro guardado, investido, uma outra ideia que eu teria, que eu faria de diferente hoje, é que se eu tivesse vendido esse bendito desse apartamento, eu teria logo de cara investido num outro, né? Mesmo que tivesse sido para ser um terreno, né? Porque infelizmente o nosso dinheiro vale 5 vezes, quase 6 vezes menos, então o dinheiro que eu teria para comprar à vista seria muito menor, mas talvez eu tivesse esse pensamento de comprar um terreno que fosse com uma casa mais velha, essas casas mais de pedra, que pudesse fazer alguma coisinha ali para poder alugar, colocar uma pessoa e ter o valor do arrendamento em euro. Aí sim, aí eu acho que seria uma coisa que hoje eu penso, mas antes quando eu vim eu não pensei, então, né? Mas eu faria diferente também. E a última coisa que eu de verdade faria de diferente, muito diferente, é no voo, né? Nós escolhemos um voo com escala em Madrid para poder vir para o Porto. Então hoje, se eu fosse sair do Brasil, comprar uma passagem, eu compraria uma passagem direta. Porque é exaustivo e principalmente para quem tem criança. A gente veio de mochila, a família busca pé, sabe? Aquela família assim, toda é minha. Então a gente veio com criança pendurada, com bolsa atravessada, com um travesseiro. Foi muito cansativo andar aquele aeroporto de Madrid correndo com as crianças, porque a gente tinha só 45 minutos para poder atravessar e chegar no voo que a gente precisava, o voo doméstico, para poder chegar aqui no Porto. Então hoje, eu acho que se eu tivesse a possibilidade, eu pagaria um pouquinho mais. Pagaria, gente, sério. Eu pagaria um pouquinho mais nas passagens, mas eu viria direto dali do Brasil, ou para Lisboa, ou para o Porto, enfim, eu viria direto. Isso, para quem tem família, você passar 8, 9, 10 horas dentro de um avião com criança pequena. Ai, gente, vem direto. Bem direto, exaustivo. A gente chega aqui que a gente não sente o músculo do corpo, de tão cansado. Fala, nossa, que exagero. Gente, de verdade, a gente fica muito cansado. E a gente tá muito ansioso. A gente tem aquela questão do nervosismo, que a gente vai desembarcar para poder pegar mala, para poder ainda ir. Ai, gente, sério, eu faria isso. Eu jamais pisaria em outro país para poder vir para cá. Não, eu já faria uma coisa só. E é isso, família. Eu matutei, e eu acho que isso seria uma das, né? Porque depois vem muita coisa que eu falo, putz, eu poderia ter feito de diferente. Mas, a princípio, hoje, se eu pudesse mudar, eu faria tudo diferente dessa forma que eu falei. Eu acho que seria muito melhor, com certeza seria muito melhor, e eu aproveitaria muito mais. É isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, e até a próxima!